Fala galera, professor Juliano na área com vocês aí novamente, professor de História. E galera, nós estamos trabalhando então sobre esse assunto da chamada Guerra Fria, que é um assunto bacana, é um assunto que eu gosto bastante disso daqui, é um assunto que demanda muito estudo, né? É um assunto também interessante, eu acho, porque ele está próximo da gente, mas não tão próximo ao ponto da gente se desinteressar, né? Eu sei que rola disso. Muitas coisas da política internacional que estão acontecendo hoje em dia, você fala, eu não vou dar bola para isso daí. Só que isso aqui não está tão distante como, por exemplo, Idade Média ou Idade Moderna, só que ele também não está tão perto como o que aconteceu ontem ou hoje, né? Ele é um assunto que tem um distanciamento, parece que a gente tem um apego maior por ele, né? Nós temos nesse período de Guerra Fria o desenvolvimento de uma cultura de massa também sendo importante. Você tem o desenvolvimento das ideias, por exemplo, da adolescência, como a gente tem hoje em dia, né? Os filmes de Hollywood se desenvolvendo nesse período, né? O cinema, por exemplo, ganhando força, a cultura de massa vai ganhar muita força. Você tem também os quadrinhos que vão surgir nesse período, né? Os HQs, vão ganhando muita força, muita potência durante esse período aqui, e em algumas vezes retratando também os períodos da Guerra Fria, né? Você tem muitos filmes que retratam aspectos da Guerra Fria, tá? Você tem, por exemplo, os filmes do James Bond, que eu já comentei com vocês, que você tem lá sempre o James Bond e a maioria das vezes o vilão é soviético, né? E o James Bond, ele é inglês, porque aí você vê a Inglaterra querendo demonstrar sua importância para o mundo, só que ela não participa diretamente desses conflitos, né? Ou, por exemplo, nos filmes do Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, que são os melhores, né? Que você tem lá a presença do Ivan Drago, por exemplo, que você vai ter as lutas lá do Rock também. Como é que é o nome do cara, meu? Do Apollo Creed, que vai lutar lá contra eles também, né? Outra coisa, aí tem algumas críticas sendo feitas, né? Você tem mais pra frente, em outras fases da Guerra Fria, a gente vai falar sobre alguns conflitos, tá? Aqui a gente tá falando mais sobre uma base praticamente ideológica, sobre um período mais que introdutório da Guerra Fria, né? Mais pra frente, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar, já na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre um processo de descolonização da África, para chegar mais pra frente ainda nas famosas Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e na Revolução Chinesa, tá? Que ali a gente vai ver os exércitos entrando em prática, não diretamente um contra o outro, né? Porque senão não seria Guerra Fria. Beleza? Vamos lá? Então, aqui a gente tem o volume 2 do teu material didático, a semana 6 do total desse material didático, desse volume 2, né? E aula 2 da semana 6. Isso mesmo. Vamos lá. O que a gente vai fazer nessa nossa aula de agora, pessoal? A gente vai fazer a resolução de alguns exercícios, de algumas atividades da página 188 e da página 189 do teu material didático. Então, pausa o vídeo, vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo. Beleza? Voltou? Vamos lá. Página 188. A charge a seguir mostra os líderes da União Soviética e dos Estados Unidos prontos para dialogar no contexto da Guerra Fria. Explique a ironia da imagem. O que essa imagem aqui representa, galera? Você tem aqui de um lado, você vai ter aqui um presidente dos Estados Unidos, que você tem, cadê? Aqui vai estar o presidente dos Estados Unidos, e do outro lado algum representante da União Soviética, tá? Você tem eles sentados aqui em cima de mísseis. E o quadrinho, e aqui que a gente está vendo? Eles estão dialogando, né? Só que eles estão numa luta de queda de braço. E você tem eles em cima de bombas, tá? Tá querendo dizer, eles tinham um certo diálogo, só que se fosse necessário, a qualquer momento, esses caras poderiam explodir o mundo, né? Então você tá vendo o desenvolvimento armamentício de um lado e do outro, né? O que a gente pode colocar como uma resposta? Eu vou ler a resposta que a gente tem aqui, e daí depois eu elaboro, coloco alguns tópicos específicos para que você vá anotando aí então no seu caderno como resposta. Tudo bem? Vamos lá. A charge mostra os dois presidentes dispostos a conversar, entre aspas, né? Mas cada um deles está sentado sobre material nuclear, disposto a acioná-lo a qualquer momento. Assim, a charge ironiza o fato de que não há conversa entre os dois líderes, ao mesmo tempo em que eles precisam entrar em um entendimento antes que um destrua o outro, né? É bem isso que a gente tem aqui. Você tem uma disputa entre eles, né? Sentados sobre armas nucleares. Eles querem o diálogo, mas ao mesmo tempo não querem. Eles querem entrar em conflito, mas eles sabem que eles não podem entrar em conflito. Então, entenderam o que a gente tem? Por que é Guerra Fria? Porque é estranho. Você tem eles criando armas cada vez mais fortes, cada vez mais poderosas, só que eles não entram em conflito entre si. Por quê? Porque se eles entrassem em conflito entre si, um não iria destruir o outro.
Um iria destruir o mundo inteiro. A destruição global não interessava a ninguém, tá? É um período de paz para esses povos, entre aspas, só que uma tensão enorme que eles vão estar vivendo, tá? E o mundo inteiro, chegando ao momento crítico que a gente vai ter, com a crise dos mísseis em 62, lá na região de Cuba, certo? Então, isso aqui demonstra a tensão, tentativa de diálogo, mas sentado em cima de mísseis. Tipo, a gente vai tentando conversar em alguns pontos, só que se não der, tem uma campainha aqui do lado que eu posso apontar, apertar. O que será que seria essa campainha? Provavelmente o míssil que seria disparado. Você pode também, talvez, colocar isso daqui, não tem a data da charge para a gente saber, entender como uma possibilidade de análise também da crise dos mísseis de 62. Certo? Beleza? Pega essas informações que eu joguei para você e tenta elaborar uma resposta que esteja de acordo com essa charge aí. Tudo bem? Vamos lá. Questãozinha número 2, da página 189. Por que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, falou na existência de uma cortina de ferro na Europa? Em que ela consistia? Por que ele falou que existia uma cortina de ferro? Isso lembra que nós temos essa divisão do mundo aqui, ó. Você tem essa divisão de um lado capitalista e do outro lado socialista. E nós vimos em uma imagem, um mapa que eu mostrei para vocês, da chamada cortina de ferro. O que era a cortina de ferro? Eram países que não pertenciam diretamente à União Soviética, mas eram países que eram influenciados e controlados pela União Soviética. Tá? Então, vamos voltar aqui. Por que o Churchill falou na existência de uma cortina de ferro na Europa? Porque era uma região que não possibilitava a passagem, era uma região para tentar impedir a chegada do capitalismo. É uma região que fica bem naquela transição dos países do Ocidente com a União Soviética. Então, esses países ali do chamado leste europeu são chamados de cortina de ferro por ser uma forma de conter o avanço dos ideais capitalistas de chegarem até a União Soviética. E por que? Em que ela consistia? Consistia no apoio da União Soviética a esses países para que eles se desenvolvessem, né, para o lado comunista e não fossem influenciados pelo capitalismo. Então vai servir como uma cortina. Qual a função de uma cortina? Não permitir que o sol entre. Então essa cortina feita ali é uma cortina de ferro para que os ideais do Ocidente, os ideais capitalistas, liberais e democráticos não cheguem até a União Soviética. Então eles baixam essa cortina de ferro, que são esses países influenciados diretamente pela União Soviética, que terão a função que não serão tão influenciados pelos ideais liberais e democráticos ocidentais. Beleza? Eu não vou ficar dando uma resposta direta para você sobre isso, porque você tem que começar a desenvolver o seu raciocínio lógico, seu raciocínio crítico e montar uma resposta um pouquinho melhor, sozinho, independente aí, autônomo, tá? Opa, é aqui ainda. Ok? Beleza? Continuando aqui então na página 189, galera. Questão número 3. Durante a Guerra Fria, alguns locais foram emblemáticos, como Berlim e Cuba. Por que eles se destacaram no período? E aí, você tem que saber. Berlim e Cuba, o que são? O que é Berlim? Berlim era a capital de quem? Da Alemanha. Por que Berlim é uma cidade emblemática? Porque Berlim ficava naquela região que era comandada pela União Soviética, mas ela era dividida. Aqui dá pra gente fazer. Imagina que aqui nós temos o território da Alemanha. Só imagina. Isso aqui é o território da Alemanha. Lembra que a Alemanha foi dividida. De um lado você tem a Alemanha Ocidental e do outro lado você tem a Alemanha Oriental. De um lado você tem os ideais, você tem uma Alemanha ocidentalizada e do outro lado a gente tem uma Alemanha dominada pela União Soviética, certo? Porém, aqui no lado soviético, o que a gente encontra? Berlim. A cidade de Berlim era dividida. E de um lado de Berlim você tem Berlim ocidental, com os ideais, não dá para você ver ali agora por causa da mesma cor, os ideais capitalistas, e do outro lado Berlim com os ideais socialistas. Tá? Por que Berlim era importante? Porque você precisa lembrar que a Conferência de Potsdam divide a Alemanha para que o nazismo não volte a acontecer.
Isso também é uma tentativa de demonstrarem a potência, o poder que cada uma das nações possuíam. Então, por que Berlim é uma cidade importante? Porque Berlim fica no centro da região socialista, né? É uma região de tensão, é uma região que os Estados Unidos e a União Soviética vão querer ficar mandando, um lado querendo mostrar que é melhor que o outro, é meio que se fosse as experiências que eles colocassem em prática. Tá? Meio como se eles colocassem aqui um laboratório deles. Vamos colocar aqui os ideais capitalistas e aqui os ideais soviéticos e vamos ver no que vai dar. Por isso que a gente tem a cidade de Berlim como sendo uma cidade importante. Porque ela é uma cidade dividida dentro de uma parte comunista. Tá? E você tem a influência direta dos Estados Unidos de um lado e da União Soviética do outro. Por que Cuba é um local emblemático? Por que Cuba se destacou nesse período? Então, Cuba, com certeza, vai se destacar devido à crise dos mísseis, certo? Por ser uma região que passou por uma revolução, e aí você tem depois o desenvolvimento dos ideais comunistas lá na ilha de Cuba. E claro, principalmente por causa da crise dos mísseis de 62. Beleza? 3. Ô, animal. 4. Pensando na Guerra Fria, em suas características, era possível prever se esse conflito teria um ganhador? Você acha que tinha como a gente prever quem seria o ganhador? Negativo, não tem como. Por quê? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética têm armas nucleares. Tem como você dizer quem vai ser o ganhador? Não tem. Por que não tem como a gente dizer quem vai ter esse ganhador? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam extremamente desenvolvidos militarmente. O poderio militar dos Estados Unidos e da União Soviética eram equiparáveis, eram muito próximos uns dos outros. Tá? E as armas que eles tinham poderiam não trazer um ganhador, mas também transformar todos em perdedores. Porque se eles utilizassem essas armas de destruição em massa, poderiam destruir a própria Terra. Ok? Beleza? Vamos lá. Próxima. Questãozinha da UFC. Provavelmente seja a Universidade Federal do Ceará, né? Leia o texto abaixo. Vamos lá. O aspecto mais marcante da ordem geopolítica bipolar foi a chamada Guerra Fria. Ela consistiu simultaneamente numa disputa e numa convergência entre Estados Unidos, numa disputa e numa conivência entre Estados Unidos e ex-União Soviética. Foi uma disputa tanto política militar e econômica como diplomática, cultural e ideológica. Pode-se dizer que ela representou uma espécie de prolongamento da Segunda Guerra Mundial, só que sem as batalhas, sem os conflitos militares diretos. Então vamos lá. A partir da leitura do texto, pode-se compreender que a ausência de conflitos militares diretos entre as duas superpotências significa que o que a ausência desses conflitos militares significa? É isso que ele está querendo que você perceba nessa questão, certo? Então vamos lá. Letra A. A competição econômica neutralizou os conflitos militares durante os anos da Guerra Fria? Tá querendo dizer que eles focaram, tipo, bom, vamos só se preocupar na competição econômica e o desenvolvimento de armamentos a gente deixa de lado. Foi isso que aconteceu? Não. O período de Guerra Fria é um período que nós temos muitos conflitos acontecendo. Só que não são conflitos diretos entre essas superpotências. Por que os conflitos diretos não acontecem? Por causa dos armamentos nucleares. Então a letra A sai fora. Letra B. As disputas militares ocorreram de forma indireta. Opa, show! Em outros países, excelente, como os do terceiro mundo. Quais são os países do terceiro mundo? Os países que ficam basicamente na região do hemisfério sul, tá? Basicamente. Com exceção da Austrália, que daí não é terceiro mundo, é segundo mundo. A gente não vai entrar nesses detalhes agora. A B é uma alternativa plausível. Vamos para C? A ideia de democracia presente na ideologia capitalista e na socialista. Pera aí. O socialismo defende democracia? Negativo. Socialismo, nesse contexto, não defende democracia. Socialismo, a União Soviética era um país autoritário, né? E não democrático. Você já poderia abandonar por aqui essa alternativa, mas vamos continuar, né? A ideia de democracia presente na ideologia capitalista e na socialista impediu a eclosão de movimentos militares. Tá querendo dizer que como os dois eram... Ó a viagem, né? Tá querendo dizer que como os dois eram democráticos, eles não tinham por que entrar em conflito. Nada a ver. Letra D. A paz predominou no mundo a partir do pleno funcionamento das relações diplomáticas. Tá querendo dizer que não foi feita nenhuma guerra, todo mundo ficou em paz, né? Paz e amor, todo mundo, o mundo inteiro, e não teve conflito nenhum durante o período da Guerra Fria. Não. Nada a ver. E. O progressivo desarmamento no planeta...
Desarmamento? A gente está vendo o progressivo aumento do militarismo e do armamento nos Estados Unidos e na União Soviética, né? Ocorreu com o fim... Não acontece isso, é completamente o oposto. Então, a alternativa correta, alternativa B. As disputas militares ocorreram de forma indireta em outros países, como os do terceiro mundo. É isso mesmo. Os Estados Unidos e a União Soviética vão entrar em conflitos, como na Guerra do Vietnã, como na Guerra da Coreia, como no processo de Revolução Chinesa, tá? Não é exatamente isso aqui, na verdade, que a gente tem que marcar como alternativa correta. Beleza? Isso aqui não tem como a gente fazer as atividades, porque a gente estava fazendo agora. Então, galera, até a nossa próxima aula. A gente vai continuar falando sobre Guerra Fria, certo? A gente vai falar sobre o processo de descolonização afroasiática, ok? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!